Defender Lula é salvar a democracia, é garantir um Estado de direito e não de exceção. Esse foi um dos principais recados das mais de 20 mil pessoas que ocuparam as ruas do bairro Benfica, em Fortaleza, no fim da tarde desta sexta-feira, 6 de abril. Quase 24 horas depois da execução do mandado de prisão contra o ex-presidente Lula, condenado injustamente e sem provas pelo juiz Sérgio Moro, cerca de 56 atos já haviam sido registrados no estado do Ceará. As palavras de ordem Lula livre e Lula inocente foram as mais entoadas pelas multidões. O medo da elite brasileira e seus aliados é que Lula volte ao poder nesse país, que Lula volte a ser presidente, porque foi com Lula que nós, enquanto classe trabalhadora, conseguimos avançar em diversos direitos, como a política de valorização do salário mínimo, política habitacional, o piso salarial do magistério e tantas outras ações onde o povo trabalhador, a classe trabalhadora entendeu que podia ter direitos, que podia ter oportunidades e que a lógica que tinha até então no Brasil, que era apenas da exploração da classe trabalhadora, estava se revertendo. Lula voltando, ele vem para fazer aquilo que não foi feito até hoje, as grandes reformas que esse país precisa. E isso o povo está nas ruas hoje dizendo exatamente, mexendo com Lula, mexeu comigo. Então é essa movimentação que nós vamos fazer, resistir, lutar e resistir, é o lema da classe trabalhadora. Todo o país está na rua. Em São Bernardo do Campo, hoje, o MTST, a Frente Povo Sem Medo, Brasil Popular, os partidos de esquerda, sindicatos, estão na rua. E em Fortaleza também a gente vai fazer a resistência e dizer não à prisão do Lula, porque é mais uma fase do golpe e nós somos contra esse golpe. Defender Lula é defender os direitos fundamentais do nosso povo, é defender o direito ao emprego, o acesso à universidade, o acesso à moradia e o acesso à terra. Militantes de organizações, movimentos sociais, entidades sindicais e trabalhadores e trabalhadoras protestaram contra a decisão da Justiça brasileira de mandar prender o ex-presidente Lula sem crimes e sem provas. Em pouco mais de um ano de golpe, nós já sentimos o peso do retrocesso no bolso da classe trabalhadora. Nós já sentimos na sociedade o peso do conservadorismo que mata, que tira a vida da Marielle. Não é esse o rumo que nós queremos para o nosso país. E não será com o silêncio da classe trabalhadora que vão prender o Lula. Se querem prender o Lula, terão que arrancar o Lula dos braços do povo, porque foi assim que o Lula saiu da presidência da República. O protesto teve concentração na Praça da Gentilândia e percorreu as avenidas 13 de Maio, da Universidade, Domingos Olímpio e Carapinima. Eu compreendi que desde a derrubada da Dilma era o caminho do golpe e hoje eu estou vendo isso. Tenho falado muito para os meus alunos, para os meus filhos, para os meus netos, que nós temos que resistir, porque senão a coisa vai piorar. E hoje é a continuidade desse processo, é isso que a gente está vendo. A prisão do Lula não é apenas a prisão de um ex-presidente com acusações sem provas. A prisão de Lula, na verdade, é um ataque à organização política e social da classe trabalhadora nesse país. Vivemos um momento de grandes retrocessos e nesse momento nós temos que estar à esquerda, os movimentos sociais, nas ruas desse Brasil, para defender a democracia. A gente está aqui e não é só por uma questão de defender a candidatura, mas também é defender a garantia de uma educação de qualidade, de uma educação inclusiva e de que todo estudante que entre na universidade possa se formar. Entre as principais críticas dos manifestantes, os discursos contra a postura do STF, que rejeitou o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente, em uma votação cheia de contradições. E mais, o repúdio ao papel da grande mídia, que conspirou para a condenação, mesmo sem comprovação dos ilícitos, criando um cenário de farsa que tenta legitimar socialmente as acusações. Pior ainda são as emissões de opinião do próprio juiz, certo? Que dá uma conotação mais política ainda, deixando tudo muito mais claro, desenhando para a população que ali trata-se de um processo político e não jurídico. Quando ele afirma lá
que eventuais embargos de declaração seriam meramente protelatórios, quando na verdade o embargo de declaração ele é previsto no CPP e que poderia ser uma medida utilizada pela defesa, e ele ainda diz que esse tipo de recurso nem deveria existir, né? Então ele faz uma emissão de uma opinião pessoal contra o Código de Processo Penal, deixando claro que trata-se de um processo político e não um processo jurídico. E nós não podemos mais confiar nessa justiça, porque essa é uma justiça vendida. Ela tem lado. O nosso lado tem que ser a rua. O lado é o lado do povo. E eu acho que o Lula está fazendo certo. Nos microfones, as lideranças populares pediram que a militância enfrente de cabeça erguida os golpistas, se organizando nas periferias, nos locais de trabalho, nas escolas e universidades, para defender Lula, a democracia e os direitos. Ao final do ato, o povo comemorou que Lula não se entregou à Polícia Federal em Curitiba e mantém a batalha pacífica no que já se chama de Ocupa São Bernardo. Lula está na cidade do ABC paulista, cercado por centenas de milhares de lutadores e lutadoras. Para o presidente mais popular de toda a história do país e o povo brasileiro, é hora de resistência democrática. E o Lula foi muito claro e objetivo. Não irá a Curitiba, não vai se entregar e vai ficar ao lado dos trabalhadores, dos lutadores sociais, dos movimentos sociais. O encaminhamento da luta e da resistência é a luta de todos nós, de solidarizar-se e de apoiar com o presidente Lula. Não é o Lula, não é a pessoa física, mas é o sonho da construção de uma utopia, de uma sociedade humana, livre e fraterna. É resistência, resistência e desobediência civil!